Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. E o nosso entrevistado de hoje, nós recebemos o advogado maritimista, Dr. Oswaldo Sammarco. Ele é casado com Leia Cristina, é pai de Marcos, Mauro e Marcelo Sammarco. Dr. Oswaldo é graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos, formado em 1969. É fundador da Sammarco e Associados Advocacia. Dr. Oswaldo Sammarco atua no ramo de Direito Marítimo, com atendimento especializado nas áreas relacionadas ao transporte internacional de carga. Ele é procurador municipal aposentado. O Dr. Oswaldo Sammarco está à frente de um dos mais tradicionais e experientes escritórios de advocacia. Ele é destaque portuário do programa de hoje. Dr. Oswaldo, obrigado por receber a nossa equipe aqui no seu escritório, aqui no centro de Santos. Eu que agradeço e por abrir mais esse espaço principalmente para o direito marítimo. Para nós é um privilégio, tenho certeza que você vai aproveitar ao máximo esse programa. Nós escolhemos o Dr. Oswaldo pela realmente extensa contribuição que ele dá para o setor, aquilo que ele representa hoje para o setor da navegação, para o setor do direito marítimo. E a gente quer iniciar falando um pouco sobre o início da sua trajetória profissional. O Dr. Oswaldo ele tem 45 anos de atividade, completados em 2014, né? E a gente quer conhecer um pouco mais. Como é que foi o senhor se tornar um advogado maritimista? Olha, aconteceu muito naturalmente. A navegação esteve sempre muito ligada com a minha família. Eu sou filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil em viagens separadas. Primeiro meu pai ainda solteiro, depois veio minha mãe, quando eles casaram, e vieram em viagens marítimas, né? Viagens transatlânticas. E durante toda a minha vida, eu ouvi muito eles contarem e recontarem a história da viagem deles, a maravilha que eles sentiram na viagem marítima. E aquilo sempre me emocionava e parecia até que eu tivesse participado daquelas viagens, de tanto que eles repetiam aquilo com muita emoção. E depois, com o tempo, tudo muito naturalmente, ocasionalmente, eu quando fui fazer faculdade de Direito, eu fui trabalhar numa empresa de navegação. Então, trabalhava de dia numa empresa de navegação, à noite fazendo faculdade. E terminando a faculdade, eu pedi a demissão para que ia começar a trabalhar como advogado, abri minha primeira salinha de escritório, minha primeira banca da advocacia. Eu fui surpreendido com um convite do meu patrão, que queria, então, como um agradecimento pelos bons serviços que eu prestei a eles, de que eu pudesse ser advogado da empresa, um dos advogados da empresa. E, a partir daí, então, eu comecei uma vida de advogado marítimo. Conhecia a navegação na sua parte comercial, na sua parte operacional no porto, e comecei então a fazer o meu aprendizado em direito marítimo, e isso conta, como você falou, 45 anos. Nós temos vários telespectadores que trabalham em agências de navegação, em agências marítimas. Conta um pouco para a gente o que o senhor fazia lá, quais foram as experiências que o senhor teve dentro de uma agência de navegação lá na década de 60, né? Quais eram as atividades do senhor? Olha, primeiro deixa eu dizer que as agências de navegação, as empresas de navegação, é um grande aprendizado para quem quer começar uma carreira de advogado marítimo. Porque é muito difícil ser advogado marítimo sem conhecer a prática da navegação, que tem suas peculiaridades. E essas peculiaridades, normalmente, a gente conhece atuando na área. As empresas de navegação têm fornecido grandes profissionais de direito marítimo, que nós temos no mercado brasileiro. E eu, na empresa de navegação, normalmente, isso é comum, quando entra alguém ainda, um profissional ainda num estágio de aprendizado, ele tem que fazer chama-se isso muito comum na linguagem de navio, né? Fala correr quarto. Correr quarto é você ir fazer
atuações nos vários setores daquele navio. E na empresa de navegação você faz isso. Você começa num setor e depois daquele você passa para outro, do outro você passa para outro, você vai aprendendo tudo que gira em torno daquela atividade. Não só da atividade administrativa, como também as visitas a bordo, o atendimento ao navio, a operação portuária do navio quando atracado no porto. Então, há uma visão global de toda aquela atividade do navio. Realmente é uma grande escola para quem quer ser advogado marítimo. O lado prático, o lado operacional para a advocacia marítima é essencial, né? Sem dúvida alguma. Agora, ao longo desses anos, o senhor se especializou na defesa de interesses de P&I Clubs, de armadores, afretadores, alguns NVOCC, subafretadores, transportadores, os próprios agentes marítimos e alguns terminais portuários. Para a gente contextualizar um pouco, o pessoal que está assistindo a gente entender melhor essa atuação, que tipos de disputas o senhor enfrentou nesse dia a dia no atendimento dos clientes? Olha, basicamente, quando se fala em direito marítimo, sempre vem à mente o transporte marítimo. E principalmente o transporte marítimo de carga. E nesse transporte marítimo de carga, o navio ele não navega numa pista asfaltada. Então, o navio ele enfrenta todas as dificuldades de uma viagem transatlântica, seja de ordem climática e de toda outra espécie. O navio está sempre sujeito a acidentes, que chamamos as fortunas do mar. E isso causa problemas para as cargas, que devem chegar da mesma forma que embarcaram, e assim não chegando, então são sujeitas a reclamações. E essas reclamações, então, é que geram as disputas para apurar responsabilidades e os pagamentos de indenizações. Nesse momento, tem a atuação dos advogados, aqueles que atuam pelo lado das cargas, né, das seguradoras de carga, os importadores, e os advogados que atuam pelo transportador, pelos armadores de navios. Agora, o senhor teve uma atuação expressiva no atendimento de cargo claims, né, de processos de faltas e avarias, esses processos que ensejam realmente algum dano à própria carga, né? Conta um pouco para a gente essa experiência. Não, exatamente, porque eu, quando comecei, justamente atuando pelo lado dos armadores, porque trabalhando para aquela primeira empresa que me abriu a porta pela primeira vez para atuar como advogado marítimo, eles eram representantes de armadores de navio, de transportadores marítimos. Então, a minha primeira atuação, e ela acabou se notabilizando nesse sentido, de defender sempre o transportador marítimo. Então, foi onde eu mais me especializei. E os cargos claims exatamente significa isso, são as reclamações por danos ocorridos à carga durante a viagem. A formalidade do cargo claims, da falta de avarias, ela é bem regrada, né? A própria formalidade de como se apresentar uma reclamação. Isso o mercado hoje, o senhor entende que ele está preparado para isso? Existe alguma falha? Até em relação aos importadores, exportadores e os próprios armadores, eles estão devidamente estruturados para enfrentar esse tipo de infortúnios da navegação, situações que possam trazer esse mal-estar da carga avariada ou que faltou algum conteúdo. Eles estão preparados para isso? Olha, as empresas, as grandes empresas, sim, elas têm até uma estrutura própria, até departamentos jurídicos próprios, e tem até os departamentos de claims, que são específicos para cuidar desses assuntos. Mas os demais, hoje existem, se socorrem de grandes escritórios, e existem grandes escritórios, tanto aqueles que atuam pelo lado das seguradoras de carga, pelos importadores, como tem aqueles que atuam pelo lado do transportador. Então, o suporte para essas empresas estão nesses grandes escritórios jurídicos. Agora, uma das coisas que o senhor também aborda bastante na sua experiência, na sua especialização em defesa, é a questão de poluição do meio ambiente, de algumas situações de acidentes ou incidentes decorrentes da navegação. O que é isso hoje na atuação operacional? Na prática, como é que funciona a atuação do advogado nisso? Olha, esse é um problema sério e delicado. Não há dúvida, poluiu, tem que ressarcir o dano
causado ao meio ambiente. Toda a poluição causa um dano. A grande dificuldade é estabelecer exatamente, quantificar esse dano. Então, a atuação justamente do advogado, do armador do navio, conter um pouco, às vezes, o ímpeto de querer transformar a indenização no ressarcimento de um dano, numa penalização muito severa. Então, a atuação nossa é para que a indenização seja a mais justa possível, sem exageros. Claro, e a lei está cada vez mais fechando o cerco para esse tipo de atividade, né? Não, a lei é boa, a lei estabelece, poluiu, tem que pagar. A lei não tem exagero nenhum. O problema é prático, é como estabelecer, porque isso é um desafio até para os próprios cientistas, como estabelecer o grau de dano, a extensão do dano e transformar isso num valor monetário para que seja paga a indenização. Claro, essa proporção é que deve se ter atenção. Exatamente, esse é o grande problema. Claro. Doutor Oswaldo, vamos falar um pouco da sua atuação acadêmica. O senhor atuou como professor de Direito Marítimo e Portuário, Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado. O senhor esteve presente, né, junto aos alunos, junto aos novos estudantes que aspiram um dia até se tornar eventualmente um advogado marítimo. Como é que é essa atuação do senhor? Como é que o senhor vê hoje o tempo que o senhor teve de atuação junto à faculdade, né, como acadêmico, e hoje, né, olhando para os alunos como professor? O senhor traça um paralelo, o senhor traça um diferencial hoje? Bom, primeiro de tudo, para mim, ter sido professor, hoje estou licenciado, ainda como professor convidado de uma pós-graduação, é muito gratificante. Eu não tive, durante todo o meu tempo de estudante, cadeira de Direito Marítimo na faculdade, e eram algumas aulas introduzidas dentro da matéria de Direito Comercial. Então, durante uma semana, tinha 2, 3 aulas de Direito Marítimo no ano inteiro. Então, quando eu fui convidado para criar a cadeira de Direito Marítimo, introduzir no currículo, na grade curricular da faculdade da Unimes, foi para mim, muito gratificante, porque deu a oportunidade, primeiro, de difundir o direito marítimo, trazer o direito marítimo para os estudantes de uma forma que eu nunca tinha tido. E também fazer com que o direito marítimo tivesse o reconhecimento de uma matéria autônoma, de um direito autônomo, que ele nunca tinha tido esse status. Então, hoje, a gente sente que o direito marítimo é reconhecido como um direito autônomo. Então, eu fico muito contente com isso. E eu tenho visto que, a partir dali, o interesse de outras faculdades que foram introduzindo também na sua grade curricular a cadeira de Direito Marítimo, temos pós-graduação em Direito Marítimo, né? E parece que aquela semente plantada há muitos anos atrás, lá na Unimes, eu acho que aquilo rendeu bons frutos. Conferindo-lhe o verdadeiro valor, né? Devidamente valorizado. Bacana. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa atividade da advocacia marítima, que é uma atividade apaixonante para aqueles que entram, não querem sair. Cada dia que a gente conversa com um advogado marítimo, cada dia que a gente conversa com pessoas que atuam na área da navegação, realmente a gente percebe uma paixão pela área, pelo setor, e isso tem a ver realmente com grandes desafios que acontecem no dia a dia. Você não sai daí, no próximo bloco continua aqui com o Dr. Oswaldo Sammarco.
Voltamos aqui nessa entrevista com o Dr. Oswaldo Sammarco. Dr. Oswaldo, fala um pouco para a gente sobre os desafios de ser um advogado maritimista hoje no mercado. O grande desafio que vem desde quando eu comecei é a grande dificuldade de ter uma legislação adequada, uma legislação apropriada. Nós nunca tivemos no Brasil um Código de Direito Marítimo. A nossa lei marítima básica está introduzida no velho Código Comercial. E esse Código Comercial, esse velho Código Comercial, nós podemos chamar de Código Imperial, porque foi assinado por Dom Pedro, é de 1850. Então, podemos imaginar o quão ultrapassada está essa legislação introduzida no Código Comercial, que tratava na época ainda das caravelas, do tempo das caravelas. Então, o grande desafio sempre foi encontrar uma legislação mais moderna, que acompanhasse a tecnologia, o avanço da sociedade, o avanço do próprio direito. E então está surgindo agora uma grande oportunidade, porque está se discutindo no Congresso um novo Código Comercial e uma emenda, que é a emenda 56, que foi apresentada para introduzir no novo Código Comercial um novo capítulo sobre o direito marítimo, que é quase que um Código de Direito Marítimo introduzido dentro do Código de Direito Comercial, que atualizando, modernizando toda a legislação marítima, adequando inclusive com a legislação internacional. Porque o direito marítimo, quando nós falamos em transporte, nós estamos falando de um transporte globalizado, nós estamos falando de transporte internacional. São cargas que atravessam o oceânico, o mar oceânico e então são regulados por leis internacionais. Então, o nosso país não poderia ficar longe, não pode ficar distanciado da legislação internacional. A carga, quando sai de um país, ele sai com uma legislação, ele não pode chegar numa outra e ter um outro tratamento jurídico. O tratamento tem que ser uniformizado. E essa emenda 56, de uma certa forma, procura harmonizar a legislação brasileira com a legislação internacional. Esse é o grande sonho de um advogado maritimista sonhador. Esse código comercial, esse novo código comercial, ele traz voz aos agentes de carga também, que é algo que eles realmente não tinham, essa regulamentação. E ele traz voz até aos costumes da prática da navegação, né? Essa nova legislação que se propõe, ela começa uma abertura para novas figuras que surgiram no direito marítimo, que é o agente de carga, que começou conhecido como o NVOCC, que é um transportador sem navio, ou então o freight forwarder, como também conhecido internacionalmente. Então, começam as primeiras linhas para trazer para dentro da legislação uma atividade que já está consagrada dentro do mercado e que precisa de uma regulamentação, precisa estar dentro dos quadrantes legais. Claro, é um franco desenvolvimento dessa atividade. Sem dúvida alguma. Bacana. Agora vamos falar um pouco do escritório. Em 2014, a Sammarco e Associados à Advocacia foi escolhido pela Chambers & Partners como um dos melhores escritórios de direito marítimo da América Latina. Como é que o senhor recebeu esse prêmio? Olha, para mim, na verdade, eu, muito orgulhoso, fui surpreendido com a notícia quando fui informado pela Chambers sobre essa premiação, de estar entre os maiores escritórios maritimistas do Brasil e até da América Latina. Então, isso me trouxe um prazer muito grande, saber que todo o esforço, todo o sacrifício desses 45 anos foram bem empregados.
E isso, logicamente, isso eu devo a uma equipe. Hoje temos uma equipe muito bem estruturada, muito capacitada, e eles são merecedores disso muito mais do que eu. Bacana. Vamos falar um pouco da sua equipe hoje. Como é que está a estrutura hoje do escritório da San Marco? Nosso escritório hoje, nós estamos com 12 profissionais, 12 advogados. Tínhamos 2 estagiários, mas já se formaram e estão agora já quase com a carteira da ordem. Estão sendo absorvidos pelo escritório? Estão sendo absorvidos, serão absorvidos pelo escritório. E então, mas independente disso, nós contamos com parceiros em vários pontos do Brasil, principalmente nos principais portos brasileiros, de forma que a gente está capacitado, através desses parceiros, fazer um atendimento em todo o Brasil. Então, nós estamos muito contentes com isso, temos alargado o nosso atendimento, porque em torno do transporte feito por navios, existe uma gama de outras atividades paralelas, como a dos terminais marítimos, de operações portuárias, e então nosso escritório está alargando atendimento também para essas atividades. Bacana. Agora, eu gostaria de pedir a permissão do senhor de entrar um pouco na área do contexto do direito marítimo, entrar um pouco na história do Tribunal Marítimo, que como advogado acaba existindo um processo administrativo nesse tribunal, o senhor acaba conduzindo isso, e as decisões, muitas vezes proferidas, acabam gerando efeitos como se fossem decisões sentenciadas por um juiz togado, por um juiz de direito. Como é que funciona hoje a estrutura do Tribunal Marítimo? Aqueles que às vezes ouvem falar do Tribunal Marítimo, parece até que é um pouco distante por ficar no Rio de Janeiro, então aqui no Porto de Santos fica um pouco, o assunto do Tribunal Marítimo ele fica um pouco distante. Fala um pouco para a gente como é que é a atuação no Tribunal Marítimo, como é que o escritório se posiciona perante esses procedimentos que começam na Capitania dos Portos, obviamente, por esses incidentes da navegação, e acaba chegando lá no Tribunal Marítimo. Como é que é a atuação do escritório hoje em cima disso? A atuação do escritório ela é diretamente ligada, quem atua na área da navegação não pode ficar afastado da atuação do Tribunal Marítimo, que está presente em todos os acidentes e fatos da navegação ocorridos em águas territoriais brasileiras. O Tribunal Marítimo completou esse ano, ainda em outubro, 80 anos da sua criação e de relevantes serviços prestados. Então, o Tribunal Marítimo, ele é um tribunal especializado. Ele é composto de um corpo de jurados, são três juízes que são nomeados, que vêm do corpo da Armada Brasileira, são técnicos em casco, engenharia naval, e mais 4 que são juízes civis, que são admitidos através de concurso público, coisa que muita gente às vezes faz confusão e pensa que são todas nomeações políticas. Não são nomeações políticas, são concursados por concurso público de provas e títulos, e especializados em direito marítimo, direito internacional, em comércio marítimo e também em técnico em navegação. Então, esses juízes, são esses 7 juízes, as decisões são tomadas sempre pelo colegiado. Então, o que acontece é uma somatória de experiências num julgamento. Então, é o experiente em direito marítimo, experiente em direito internacional, somado com a experiência do técnico em náutica, somado com a experiência do técnico em afretamentos, aquele que é experiente em engenharia naval, técnico em máquinas. Então, toda essa gama de experiências somadas dá uma capacidade profissional a esses julgamentos que dificilmente é possível obter na esfera judicial. Então, as decisões do Tribunal Marítimo, que se presumem certas, conforme estabelece a lei, elas podem ser
reexaminadas pelo Poder Judiciário, mas há de ser, para não serem admitidas, elas têm que ser contrariadas com muita autoridade e não uma simples negativa. Não basta uma simples negativa, porque é preciso que haja um corpo técnico de igual capacidade como aquele que julgou no Tribunal Marítimo para refutar as decisões do Tribunal Marítimo. Então, isso é muito difícil, porque não existe no judiciário brasileiro a possibilidade de se estabelecer um julgamento técnico com a qualidade que temos no Tribunal Marítimo. Claro. E assim é que 80 anos hoje completa a sua atuação diretamente. Exatamente. Bacana. Nosso tempo está se esgotando, doutor Oswaldo, mas eu queria agradecer aí para o senhor receber mais uma vez a nossa equipe aqui no seu escritório, no centro de Santos. E antes da gente encerrar, eu sempre brinco um pouco com os convidados sobre a projeção, o futuro. Já que a gente está agora, vamos falar de 2015, o que o senhor espera hoje de 2015 para o setor marítimo, portuário, tanto no âmbito do empresariado, em cima desse desenvolvimento dessa atividade do setor? O que o senhor espera? Qual é a visão do senhor? O que vai acontecer no próximo ano? Olha, como sou um sonhador, eu só espero que o novo governo, embora seja o mesmo, mas talvez com uma nova equipe, que ele corrija os erros do passado e supra as omissões também do passado. Então, principalmente na área da navegação brasileira e na área portuária. Veja que o Brasil hoje praticamente não tem mais uma frota de armadores. Então não temos mais armadores no Brasil, os grandes armadores desapareceram. Então gostaríamos que houvesse uma política de incentivo à indústria naval brasileira e o desenvolvimento da navegação brasileira. Bacana. Doutor Oswaldo Sammarco, encerrando aqui a nossa entrevista, sendo a voz agora das empresas brasileiras de navegação, para que possam realmente fluir, para que possam realmente acontecer. Doutor Oswaldo, obrigado mais uma vez por senhor receber a nossa equipe aqui no seu escritório. E você, esse programa a partir de amanhã, destaqueportuario.com.br, vai estar disponível no nosso portal. Também quero te convidar nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Destaque Portuário, curte e acompanhe as notícias, acompanhe os bastidores, aquilo que a gente tem desenvolvido no dia a dia, tentando trazer para você, compartilhar para o mercado as principais informações, realmente enriquecer o teu conteúdo, enriquecer a tua atividade no dia a dia. Obrigado pela tua audiência, uma boa semana e até o próximo domingo. Um abraço.